Nós estamos então começando uma nova série de mensagens chamada Nossas Histórias. O propósito dessa série é apresentar o nosso Deus como o Deus da história, como o Senhor da história, como aquele Deus que estava lá no princípio. Aliás, assim começa a Escritura: no princípio era Deus, mas também reconhecendo que Ele está no final da história. O nosso Deus é o Deus da grande história, é o Deus de toda a história, mas é também o Deus das nossas histórias, das nossas pequenas histórias, se comparadas com essa grande história do Senhor. Olhar para esse Deus como um Deus das histórias comuns, das histórias ordinárias de cada um de nós, das histórias que inspiram, das histórias que revelam que Deus continua sendo um Deus bom, um Deus presente, um Deus poderoso, um Deus que caminha com homens e mulheres que se rendem a Ele, ajudando a cada um destes a escrever as suas histórias. E hoje queremos começar então olhando a história de Abraão. Queremos olhar essa história desde o seu chamado até a promessa, o cumprimento da promessa de Deus na vida desse homem. Vamos conhecê-lo então um pouco melhor. Abraão nasce em Ur dos Caldeus, atualmente Iraque, sul da região conhecida como Crescente Fértil, entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, por isso uma região chamada de Mesopotâmia, entre dois rios. A família de Abraão é parte de um movimento de migração que estava acontecendo naquela época. As pessoas estavam saindo de Ur dos Caldeus, indo em direção a um outro rio, ao delta do rio Nilo, no Egito, uma outra região fértil. E assim, nós podemos ver aquele traço vermelho ali, esse chapéu de cangaceiro, forcei, né? Aquela linha ali onde Abraão, então, junto com aquele processo de migração, traça o seu caminho rumo a Canaã. Cadê Canaã? Ali, indo em direção a Canaã, uma terra que Deus lhe havia prometido. Porém, ele faz uma parada no meio do caminho, num lugar chamado Harã. Ali está Abraão, está o seu pai Terá, está a sua esposa Sara, está o seu sobrinho Ló, está ali uma parte da sua família. E é ali, em Harã, que Abraão recebe um chamado de Deus. E o chamado de Deus na vida de Abraão é mais ou menos assim: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, de ti farei um grande povo, eu o abençoarei, tornarei famoso o teu nome, tornarei o teu nome grande, você será uma bênção, e através de você, todos os povos da terra serão abençoados. Abraão decide confiar nessa promessa, decide obedecer o chamado de Deus e a iniciar uma linda história com Deus. Linda, porém, não quer dizer fácil. Quando a gente ouve a história de Abraão, quando a gente lê a história de Abraão, a gente o faz de trás para frente, a gente conhece o final da história. E por isso a gente pode ser tentado a achar que foi uma história fácil. Foi tudo calmo, sereno e tranquilo. Porém não foi. Quem vivia a história não sabia o que estava pela frente. Então restava a confiança. E eu diria, a história de Abraão é a história onde Deus o coloca na escola da fé. Deus coloca Abraão na escola da fé, vai ensiná-lo a confiar. Tem ensino, mas de vez em quando também tem provas.
E às vezes ele erra, às vezes ele acerta, às vezes fica em recuperação, às vezes tem que retomar, mas ele vai nessa jornada, respondendo ao chamado de Deus, sai e vai. Vai para onde? Deus, por favor, o endereço para colocar no Waze aqui. Não, vai para onde eu te mostrarei. Resta confiar, resta crer. E tem mais, Deus diz, eu farei de ti uma grande nação. A gente sabe que Deus o fez, mas Abraão precisa confiar, porque tem um pequeno problema técnico nessa história. 75 anos de idade, e Sara estéril, a sua esposa estéril. Como assim? Um grande povo, como assim uma grande nação? Como assim uma descendência numerosa como as estrelas do céu? Além disso, quando chegam em Canaã, as coisas também não começam muito bem. Há fome em Canaã. Há o desafio da sobrevivência. Ele vive em tendas, pecuarista, rebanho de pequenos animais, ovelhas, cabras, bois, camelos, que ele precisa levar para cima e para baixo, em busca de pasto, em busca de água. E ele se desloca em direção de onde há esse alimento, esse sustento. E assim, Abraão desce para o Egito. Mas não é Canaã a terra que Deus mostrou? Não é Canaã o lugar que Deus lhe prometeu? Eu não quero julgar Abraão aqui, eu quero entender Abraão aqui. E eu acho que ele não errou ao descer para o Egito. Tem gente que ficaria em Canaã, a fome correndo solta, gente morrendo, dizendo, Deus me mandou ficar em Canaã. Eu não vou sair daqui ninguém me tira. Deus mandou para cá e aqui eu vou ficar. Deus proverá. O detalhe é que enquanto Abraão vai conversando com Deus a respeito desse negócio, o motoboy passa na frente e joga o jornal do dia na varanda. Abraão pega, abre na primeira página, bem grande assim, uma manchete: fome em toda a terra, apenas no Egito tem comida. Deus proverá comida. Aliás, Deus já proveu comida, só que ela está no Egito. E também proveu cérebro para Abraão, que diz, Deus está me respondendo, Deus está falando, e vai para o Egito. Queridos, se você está desempregado, ore e creia que Deus proverá um trabalho, mas uma conta no LinkedIn, uma consulta no Cine, existe Cine, né, aqui também, né? Bater na empresa, entregar um currículo e dizer, eu quero trabalhar aqui, não significa que você não confia, não significa que você não crê no Senhor. Deus proverá. Mas é importante que a gente se mova também conforme a gente crê e confia que Deus proverá. E é o que Abraão faz. É possível que ele ali esteja duvidando, é possível também que ali ele não esteja conseguindo crer, mas eu não creio que ele erra ao descer. O problema de Abraão ao descer para o Egito é outro. Quando ele desce para o Egito, ele tem um receio, e o receio é a beleza de Sara, a sua esposa. Essa mulher devia ser muito bonita. Quando Abraão passava com ela no shopping da cidade, todos os homens olhavam para ela. E quando ele chega no Egito, tem um detalhe:
Faraó é dono de tudo, é dono das terras, é dono dos rebanhos, é dono do ouro, da prata e é dono das mulheres. Ele poderia ter quem ele quisesse. E Abraão chega então com esse temor de que Faraó fosse tomar Sara. Ele faz uma proposta: Sara, vamos combinar uma coisa. Se lá no Egito perguntarem quem é você, diga que você é minha irmã. Porque se você disser que você é minha esposa, que eu sou o teu marido, eles vão me matar e vão te possuir. Agora, se você falar que você é minha irmã, eles só vão te possuir. O herói da fé, o grande Abraão, um covarde capaz de entregar a sua esposa desse jeito. Nós precisamos cuidar com essa coisa de criar super-heróis, super-crentes. Ele está sim na galeria de heróis da fé, só que ele é de Ur, dos caldeus, e lá a palavra diz que ele adorava outros deuses. E nós conhecemos a história da Torre de Babel, de gente orgulhosa, de gente arrogante, de gente que quer viver sem Deus, e que constrói uma torre que quer chegar no céu e fazer o seu nome grande, e Deus dispersa aquele povo. E se você olhar no final do capítulo 11 de Gênesis, onde conta essa história, diz que dentre os que foram dispersos de Babel, está um homem chamado Terá, muito provavelmente o pai de Abraão. A família de Abraão faz parte da dispersão de Babel. Adorava falsos deuses, está na rebelião de Babel, e é um homem que aqui tem essa atitude. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que Abraão precisa de um redentor. Isso mostra que esse homem precisa de um salvador, como você, como eu, como todos nós. Quando a gente cai, quando a gente erra, quando a gente faz bobagem, a gente precisa lembrar que a gente precisa de Jesus. A gente precisa olhar para a cruz. A gente precisa olhar para esse Deus que resgata, que restaura, que perdoa. E é isso que Deus faz com Abraão. Deus fala com Faraó. Deus diz para Faraó: essa mulher tem dono, não bota a mão nessa mulher. O Faraó chama Abraão, dá uma bronca no Abraão, enche ele de presentes e manda ele de volta para Canaã. E assim ele volta para Canaã. Só que depois desse retorno tem mais um teste, tem mais uma prova. Abraão enfrenta intensos conflitos na chegada a Canaã, porque ali os rebanhos dele e os rebanhos do sobrinho dele, Ló, crescem muito, e começa a haver conflito entre os pastores dos rebanhos de Ló e os pastores do rebanho de Abraão. A situação estava tão complicada que Abraão chama o sobrinho Ló e diz: Ló, vamos fazer o seguinte, antes que a coisa fique ruim entre nós, olha para toda essa terra, olha tudo que você consegue enxergar, escolha a terra que você quer ir, e vai com os teus rebanhos para aquele lugar, e habita lá, e eu fico com a terra que você não escolher. Oeste, deserto. Leste, planícies verdes, pastos, água. Para onde Ló vai? Leste. Leste. Mas Abraão prefere o prejuízo para ter um pouco de paz. O sobrinho Ló desce para essa região fértil, onde ficam algumas cidades muito conhecidas da Bíblia. Sodoma e Gomorra. E lá, Ló enfrenta logo uma guerra.
Ló enfrenta logo a guerra entre alguns reis e acaba se tornando refém naquela guerra. E a notícia chega a Abraão, e Abraão tem que juntar alguns homens e tem que entrar numa guerra que não é dele, um problema que não é dele. Mas é nesse contexto que Abraão decide se mover na direção do seu sobrinho. E ali ele tem uma experiência sobrenatural, para a qual nós queremos olhar mais um pouco. Em Gênesis 14, diz que depois de Abraão resgatar o seu sobrinho, ele está de volta ao acampamento. E diz que naquele dia, naquela noite provavelmente, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. E sobre esse episódio, o autor da carta aos Hebreus ainda escreve assim: esse Melquisedeque, agora vai falar do Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Sem pai, o Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho do homem, ele permanece sacerdote para sempre. Queridos, num dos momentos mais agudos de sofrimento, de angústia de Abraão, ele livra a cara de Ló, leva ele para casa, manda ele tomar juízo, e no caminho de volta, acampado, aflito com tudo que tinha acontecido, quem sabe numa noite, Abraão sai da tenda, talvez para de novo contemplar as estrelas do céu e relembrar as promessas de Deus na sua vida. Lhe alcança um homem chamado Melquisedeque. Esse cara não tem CPF, esse cara não tem mãe, não tem pai, esse cara não tem endereço, esse cara não tem RG, esse cara não tem conta no Instagram. Para todos os efeitos, esse cara simplesmente não existe na história. E a Bíblia diz que ele é rei e sacerdote, rei de Salém, uma cidade que mais tarde passa a ser chamada Jerusalém. E o que é mais glorioso, lhe entrega vinho e pão. Queridos, para e pensa um pouco comigo. 2000 anos antes de Jesus entrar naquele cenáculo com seus amigos, para um jantar, e partir o pão, e compartilhar o cálice, acontece um episódio, onde um homem, que não tem começo, não tem fim, que é rei e sacerdote, aparece para Abraão, e traz para ele vinho e pão, num dos momentos mais limítrofes da sua vida. Querido, eu não sei se você consegue localizar na tua história, na tua vida, situações de profunda turbulência, angústia, aflição, conflitos, onde Deus cria uma situação do nada, e alguém chega até você, talvez através de uma ligação, talvez através de uma visita, talvez através de um abraço, talvez através de um e-mail, para te dizer: eu estou contigo, eu não te desamparei. Eu tenho várias histórias dessas na minha vida, mas uma delas é muito especial. Eu estava passando por um momento muito difícil no ministério, um momento de adversidade, um momento de oposição, um momento de resistência, e eu percebi que eu estava amargurando,
eu percebi que eu estava azedando no ministério. E eu orava sobre isso. E um domingo desses, final da tarde, ao me preparar para descer para o culto, eu orei e disse: Deus, não me deixa amargar. Eu estava indo sem vontade, sem ânimo para aquele momento. E eu orei: Deus, não me deixa amargurar, não me deixa azedar. O culto aconteceu, como sempre, mas ao final daquele culto, veio uma senhorinha, dona de uma lojinha no camelódromo de Criciúma, dona Hildegard, quem sabe ela vai assistir isso, com uma cesta, com bala, bombom, chocolate, me entregou e disse: pastor, é para adoçar a vida. Queridos, isso não foi só uma cesta de doce. Isso não foi só uma cesta de doce. Isso foi Deus dizendo: eu me importo. Eu estou contigo. Quantas e quantas vezes Ele faz isso, mas nós estamos tão distraídos, tão imersos nas nossas coisas, desatentos ao mover de Deus na nossa vida, ao sopro do Espírito Santo em nossa direção, nas palavras de um amigo, no abraço de um irmão, no carinho de uma família. Deus dizendo: eu estou contigo, eu me importo. Ele faz isso com Abraão, nesse momento da sua história. A gente percebe isso na nossa vida. E mais, como a gente reage a isso, como a gente responde a esse mover de Deus na nossa direção. O que Abraão faz? Hebreus 7, continua contando essa história, diz: considerem a grandeza desse homem, o Melquisedeque. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos daquela guerra. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isso é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Esse homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e o abençoou, e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No caso dos levitas, quem recebe o dízimo são homens mortais. No caso de Melquisedeque, quem recebe é aquele que se dá testemunho que vive. Queridos, Abraão, como resposta ao cuidado, à providência de Deus, entrega o dízimo. Entrega o dízimo. E o faz quando ainda há lutas para serem travadas, quando ainda situações adversas estão acontecendo, ainda haverão desafios, crises, angústias, aflições, ainda haverá provas, não está tudo resolvido. Mas nesse fato, Abraão percebe a intervenção de Deus na sua história e expressa gratidão, louvor e adoração entregando o dízimo. Queridos, o dízimo é uma forma de expressar a gratidão. Abraão não institui o dízimo aqui. O dízimo é superior e anterior a qualquer lei. O dízimo é fruto do espírito de graça que alcançou esse homem. Abraão reconhece que o inferior, ele mesmo, é abençoado pelo superior, Deus. Que ele está diante não de meros mortais, mas diante daquele que vive. Para Abraão, entregar o dízimo não é uma obrigação, por causa de uma lei, a lei nem sequer existia. Para Abraão, dar o dízimo não é uma barganha com Deus. Deus, eu dei o dízimo, agora me livra dos meus inimigos. Não, Deus já livrou dos inimigos. Para Abraão, dar o dízimo não é um argumento para que Deus continue abençoando. Abraão não bota a faca na jugular de Deus e diz: Deus, eu estou entregando o dízimo, agora me abençoa, agora resolve os meus problemas.
Não, é gratidão pelas bênçãos, pelos livramentos, pelo cuidado, pela providência que Deus já liberou sobre ele. E por isso, queridos, eu tenho certeza que quando a gente fala de escola da fé, quando a gente fala de viver pela fé, falar sobre dízimo faz todo sentido, porque esse assunto revela onde está o nosso coração. Revela em quem de fato nós temos crido, em quem de fato nós temos confiado. Na minha opinião, quem fica fazendo muita pergunta sobre dízimo, pastor, é obrigado a dar o dízimo? É sobre o bruto ou sobre o líquido? Eu tenho que dar na igreja ou eu posso dar aleatoriamente, apoiando iniciativas por aí? Para mim, quem faz muitas dessas perguntas só quer desculpa para sua avareza e um argumento para nivelar por baixo. Se existem perguntas que precisam ser feitas, essas são outras. Precisam ser feitas com sinceridade diante de Deus. Uma delas, eu de fato confio em Deus? Eu de fato reconheço que Deus cuida de mim? Eu de fato percebo bênçãos, cuidado e providência do Senhor sobre a minha vida? Se eu reconheço, eu tenho revelado gratidão, louvor e adoração a Deus, inclusive através da forma como eu administro os recursos que Deus me dá, sendo fiel e generoso nas ofertas e nos dízimos. Queridos, mas também é legítimo e até óbvio dizer que Deus abençoa o dizimista. Sim, pode filmar, pode recortar e eu sustento. Deus abençoa o dizimista. Deus faz milagre na vida do dizimista. Deus opera grandemente na vida do dizimista. Olha como isso aconteceu na vida do Abraão. O rei de Sodoma, depois da guerra, vem o Melquisedeque, e depois disso, o rei de Sodoma disse para Abraão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra: juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão, uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente àqueles que me acompanharam. Onde é que tem milagre aqui? Onde é que está a bênção aqui? Onde é que está a recompensa de Deus na vida de Abraão? Sabe aonde? No coração desse homem. Entregar o dízimo fez de Abraão um homem livre das amarras, do engano, da ilusão do dinheiro. Dar o dízimo ajudou Abraão a se manter íntegro diante das promessas de ganho fácil, diante da tentação da corrupção, do absurdo de amar os bens e usar as pessoas, e do perigo da apostasia, que é abandonar Deus. A postura de Abraão de dedicar o dízimo libertou o coração dele. E quando essa proposta do rei de Sodoma chegou: dá-me as pessoas, você pode ficar com os bens, o milagre tinha acontecido no coração desse homem, que não se corrompeu, que testemunhou o que de fato é importante em última instância na nossa vida, e não abandonou Deus. E assim segue a jornada de Abraão na escola da fé. Avanços, retrocessos, vitórias, derrotas, alegrias, tristezas, até que a gente chega em Gênesis 21, onde a promessa de Deus se cumpre na vida desse homem. O Senhor foi bondoso com Sara, como dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou, deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera.
Queridos, Deus é fiel. Deus é fiel, Ele cumpre todas as suas promessas, nenhuma só cai por terra. Ele é digno de toda a confiança. Mas e Abraão? Sim, a história de Abraão na escola da fé ainda tem mais um último capítulo. Gênesis 22. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como um holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, como é que será que foi a noite desse homem? Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, 3 dias de viagem, como é que será que está o coração desse homem? Como é que será que está a mente desse homem? No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Quem é que está indo? Abraão e Isaque. E ele conjuga o verbo no plural: nós voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou-o como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá, Javé Jirê. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Acho que Abraão passou no teste. Acho que Abraão foi aprovado na escola da fé. Com ele, Deus começa o seu plano de restauração de todas as coisas. A queda do ser humano, que separou o ser humano do seu Criador, essa tragédia que acontece no seio da humanidade, começa a ser restaurada através desse homem, através do qual Deus constrói um povo, e de onde, como ápice dessa história de redenção, nasce Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, a redenção é efetivada. O Cordeiro de Deus que provê o perdão dos pecados é entregue pelo próprio Deus para Abraão e para nós. E assim como Abraão,
Você e eu somos chamados a viver pela fé no sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Dudu sempre costuma dizer que a ceia que Jesus tomou com seus discípulos tem o pão e tem o vinho que tinha nos jantares dos judeus, nas ceias dos judeus. Só que na ceia dos judeus também sempre tinha um cordeiro. Na mesa onde são servidos os elementos na última ceia de Jesus, só tem vinho e pão. Porque o cordeiro está servindo. Porque o cordeiro está dizendo, venham, tudo já está preparado. Ele diz, isso aqui é o meu corpo, que é dado por vocês. Isso aqui é o meu sangue, que é dado por vocês, para perdão dos pecados. E aqui estamos nós. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda gratidão sejam ao nosso Deus, que se faz presente nas nossas histórias, que se fez presente na história de Abraão, que é o Deus de toda a história, que de geração em geração, de eternidade a eternidade, do princípio até o fim, é o mesmo, ontem, hoje, e o será para todo sempre. Que a gente creia nesse Deus, que a gente confie no caráter desse Deus, no amor, na graça desse Deus, e que através dos nossos gestos de gratidão, por que não? Através das nossas contribuições, dos nossos dízimos, das nossas ofertas generosas, a gente declare que a gente confia em Deus, um Deus que nos supre, um Deus que provê livramento, o Deus que provê salvação, para que também através disso Deus continue alcançando mais e mais pessoas. Amém, queridos? Pai querido, testifica aos nossos corações essa palavra, que a nossa pequena história esteja inserida na tua história, na tua grande história, que o Senhor vai consumar um dia, um novo céu e a nova terra, onde nós poderemos experimentar a plenitude daquilo que tu és, daquilo que tu conquistaste para nós na cruz. Pai querido, dá-nos um coração rendido a ti, um coração que crê, que confia, e que obedece, em nome de Jesus. Amém.